Olá, amigos. Está começando mais um TVL Esportes. E nesse primeiro tempo do programa, eu recebo a Sandra Regina Koff, que conseguiu ultrapassar uma marca pessoal, um desejo e superar uma marca. E agora ela é a mulher que venceu essa prova, porque até então era só vencida pelos homens. E ela conseguiu neste domingo fazer a travessia da Praia de Bombinhas à Ilha do Arvoredo. Prazer tê-la aqui no TVL Esportes, Sandra. Obrigada, Vinos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Pois é, que desafio e que satisfação em cumprir mais uma etapa nessa tua luta, né? Sim, sim. Foi muito bacana, muito bacana. Tudo conspirou a favor. O tempo estava bem, bom, né? Estava bom, a gente pegou uma corrente boa, pegamos vento bom. Estava tudo perfeito. Pois é. Recorde, né? Eu bati recorde, né? Porque a outra mulher que tentou era uma argentina, por isso que eu sou a primeira brasileira. E consegui bater o recorde em cima dela, né? Muitas outras mulheres tentaram, mas não sei se foram muitas, né? Mas foram algumas mulheres que tentaram, mas não conseguiram e graças a Deus deu certo. Bom, foram 25 quilômetros, já falamos 25. Isso. Qual foi o tempo? Eu fechei em 5 horas e 14 minutos. 5 e 14? Superou aquela tua expectativa? Sim, de 8 horas? De 8 horas, né? Muito. Ainda bem, né? Ainda bem, claro que... Largada 4 da manhã. Largamos às 4h20 pouquinho, né? 26, da madrugada mesmo, né? Era noite, a gente nadou aí umas 2 horas em escuridão total, com um iluminador, né? Um neon na touca, né? Que nos orientava e o barqueiro conseguia nos visualizar no mar. E aí vimos o amanhecer do sol, que foi lindo, lindo, lindo. Tivemos várias imagens assim no percorrer do percurso, muito bacana. Fizeram algumas fotos, eu quero até pedir à nossa produção para que coloquem essas fotos no decorrer da nossa fala, para que a gente possa daqui a pouquinho, na medida em que for possível tecnicamente, acompanhar esses momentos que você revela. Já está aí, né? Então você me ajuda aí, né? Tá joia. Esses momentos, me conte. Então, aí o meu patrocinador, né? Gutis Açaí, comemos açaí antes, durante, depois, graças ao Gutis, né? Isso aí já é na chegada, né? A Body Action também patrocinou com suplementos. Aí o Farol, é a vista da ilha ao fundo, né? Aí durante o percurso, tô ali com a touca da Splash, a Splash também é um patrocinador nosso. Eu e o Chico é o grande recordista da prova. O Chico bateu aí 22 homens, bateu o tempo deles, ele fez em 4 horas e 16 minutos. E eu tive o privilégio de treinar com ele. Foram 4 meses que a gente treinou junto. Eu falei para ele, pô, é um grande privilégio. Aí a gente se alimentando no mar, né? A alimentação era toda feita dessa forma. A Beth, que é a pessoa que ficou responsável, uma grande amiga minha, ficou responsável por coordenar essa minha alimentação, que foi toda bem pré-determinada, né, de minutos e minutos. Esse é o meu grande treinador, o Alexandre Quirilos. Ele já fez 2 vezes o Canal da Mancha, ele fez Capri-Nápoles, fez algumas travessias muito grandes e ele encarou esse grande desafio de treinar uma atleta amadora igual eu. Agora né? o vídeo, a né? tentar. Agora nós temos as imagens aí, alguns Essa segundos. é a Ilha da Galés, no fundo, né? O nascer do sol. Tive a presença de várias aves ali que chegavam perto, olhavam e até dá um certo medo. É engraçado que a gente não sente medo dos animais que estão na água, e sim dos animais que estão fora, né? Que são os Essa mais imagem que nós visíveis, vimos né? aí é feita por celular. Amadora. Né? E infelizmente eu estou ainda sem as fotos profissionais, né? Que não deu tempo. Mas né? dá para Foi entender ontem, o tamanho do desafio. Você vê aí na cena do nado a imensidão do mar, né? A gente pegou o mar mexido, né? O mar estava bem ondulado, né? Não estava um mar flat, não estava um mar calmo. A gente pegou, ó, aí dá para ver, né? A gente pegou o mar mexido, mas a corrente foi a favor. O meu nado é assim, é um nado mais alongado, é mais ritmado, a minha pernada é forte, a minha pernada sempre é contínua, né? Só que o meu número de braçadas é baixo em relação ao número de braçadas do Chico. O Chico tem uma frequência de braçadas muito mais forte que a minha.
Mas eu vou devagar e sempre, né, Minoso? Sandra Regina, né? Conseguiu bater esse recorde, esse desafio que estava pautado, né? Essa prova estava há muito tempo no teu calendário de eventos e você conseguiu cumprir no dia em que celebramos o descobrimento do Brasil, né? 22 de abril. Pois é verdade, nem tinha pensado nisso. Para mim o desafio... Eu sempre fui de encarar desafios, né? Até meu pai lembrou ontem, ele falou, pô, Sandra, desde pequena você foi contra aquele paradigma de que só homem consegue. Eu fui escoteira, e na época que fui escoteira eu fui a primeira lobinha Cruzeiro do Sul. E eu acho que isso eu carreguei para quebrar paradigmas de que só os homens conseguem, né? Então hoje... conseguir fazer esse desafio, cumprir esse desafio e mostrar que as mulheres também são capazes. Isso é um lema de um grande nadador lá de Campinas, o Samir Barel, ele fala que todos somos capazes. E eu acho que isso é realmente a verdade. Só basta ter o primeiro passo ou fazer a primeira braçada, encarar o mar, ir lá e treinar e se preparar, mas eu acho que todos somos capazes. Lógico que você teve toda uma equipe de apoio, né? Sim. De embarcações que te davam toda a assistência necessária. Agora imagine você, telespectador, que a Sandra fez um percurso de 25 quilômetros. Imagine sair daqui a Pomerode, né? Esse foi o percurso, só que nadando no mar. Dá bem isso, né? Blumenau, Pomerode. Um percurso que eu fiz muito. Meus pais são de Pomerode, meu pai e minha mãe. Então, para mim, do dia que eu pensei isso, eu falei, gente, é daqui para Pomerode que eu vou nadando. É muita água. Muita água rolou. Água boa. E você pegou parte da madrugada, o amanhecer, que daí é algo extraordinário em termos de beleza, né? Imagina. E depois, boa parte da manhã já com... o final sempre é mais difícil, então, porque o que aconteceu? A gente entrou num canal, né, que fica entre a ilha e o continente, só que aí chega um momento que você tem que cruzar esse canal, né, para chegar à ilha. O último trecho foi o mais difícil, claro, decorrente ao cansaço, né, que a gente fica realmente cansado. Eu ainda estou sentindo bastante efeitos do cansaço, né. Mas eu consegui manter aquele meu ritmo de braçadas, consegui passar o canal. Eu acho que a visão da ilha te motiva a chegar lá, né? Além do recorde da prova, né? Você é a primeira mulher a fazer essa travessia. Primeira brasileira. Primeira brasileira de Bombinhas à Ilha do Arvoredo. Você ganhou o troféu? Qual foi a premiação? Pois ganhei o troféu, meu troféu ficou na foto aí, né? Deve estar aí, que eu realmente esqueci hoje de trazer, mas trouxe meu certificado, né? O certificado que demonstra que eu concluí, a prova foi homologada, né? Então ela está num site oficial, porque a gente teve fiscal durante a prova inteira, então tem, além, né, o guarda-vidas que estava nos acompanhando e fiscal que realmente homologa a prova para que fique aí como um documento, né? Algo realmente documentado. Bom, além do equilíbrio natural, né? De poder competir, dosar, quando tem que forçar um pouco mais o ritmo, diminuir para poder chegar. Você enfrentou algum tipo de dificuldade, além das intempéries da natureza, do mar estar um pouco a favor ou contra em determinado trecho? Eu fiquei muito tranquila, porque o meu treinador estava no barco e ele acompanhou. Cada 500 metros ele tinha marcado meu tempo, tinha marcado meu número de braçadas, tinha marcado a temperatura do mar. Ele estava assim em cima o tempo todo. Ainda bem, porque o meu relógio estragou no meio do percurso. Eu fiquei com o relógio sem estar funcionando, sem os resultados do relógio. Mas ele acompanhou muito bem e isso é um grande incentivo, porque a cada 500 metros você tem um retorno de como está o teu desenvolvimento ali, né, no nado. Então, se dá uma baixada, você é motivada a aumentar o teu ritmo, a forçar mais um pouco, né, e continuar. Bem, esse foi um desafio que você não vai esquecer, né? Agora, você não é iniciante, é nadadora amadora, mas já passou por outros desafios, outras provas, né? Eu nado no mar já há 5 anos, né? Já é experiente, então. Tem gente com muito mais experiência que eu, né? A diferença é que eu nunca fui atleta, né? Quando adolescente, quando jovem, eu não cheguei a competir
como atleta. Mas eu fazia natação de uma forma corriqueira, né? E sempre nadei. Meus 2 filhos, eu nadei até eles nascerem. Até 2 dias antes dos meus filhos nascerem, eu nadei. Sempre gostei de nadar, né? E agora, nos últimos 5 anos, um grupo se formou aqui em Blumenau, que é o Blumenau Águas Abertas. E esse grupo participa de vários circuitos. No estado, a gente tem 3 circuitos grandes, né? Que é o Travessias Bombinhas, que é o organizador dessa travessia também. O Travessias.com, que é um organizador que faz muitas provas no Sul e em Florianópolis. Ele tem um projeto fantástico que se chama Bora Pazilhas, Paz de Paz. Então a gente faz volta e meia as travessias para uma ilha e volta. Até esse final de semana eles fizeram para Das Aranha, em Floripa, né? No norte lá de Floripa, eles foram para Das Aranha e voltaram. E tem o Correr e Nadar, que é um circuito de Curitiba, mas o organizador é de Curitiba, mas ele faz as travessias aqui. Então a nossa equipe, ela participa. Bastante. A nossa equipe, ela tem ótimos nadadores, né? Como a Alexandre Cataldo, a Beatriz Hess, que é a Ariane Siqueira, que agora está meio dividida. São 3 nadadores muito fortes. E o Chico Lima aí, que é o recordista da prova. Pois né? E você, além do mar, nadou no Rio Negro, nadou no Rio São Francisco? Isso, nadei no Rio Negro, nadei no Rio São Francisco, nadei no Rio de Janeiro, né? Fiz algumas provas lá. E foram várias experiências aí que vão acumulando, né? Então isso aí dá uma bagagem pra gente, dá uma segurança para O que te levou a esse tipo de prova, de nado? Na realidade foi o Chico. O Chico chegou em dezembro e falou: Sandra, você só fez maratona até agora, você nunca fez uma ultra, vamos fazer uma ultra. E aí eu falei: quer saber, meu filho tá indo para Curitiba estudar, né? Falei: a hora é agora, eu vou preencher de alguma forma esse tempo e vou começar a nadar. E aí o Chico e eu, juntamente, conseguimos o apoio e o treinamento do Alexandre Quirilos. E aí treinamos todos os dias juntos, né? E aí realmente foi ele que me convenceu a fazer uma ultra. Então hoje eu sou ultramaratonista, coisa que... é muito legal, muito legal mesmo. Para nós fechar, teu próximo compromisso? Já tem data definida e onde? Então, eu não posso nem falar isso porque meu treinador vai ficar feliz. Mas assim, lá no fundo, agora eu preciso descansar, né? Mas lá no fundo, a prova do Leme ao Pontal é uma prova que a gente se encanta, né? É uma prova maravilhosa, né? Só que aí são 36 quilômetros. Então eu vou ter que treinar mais do que eu já treinei, né? Mas quem sabe, agora eu consiga convencer o Chico. Ele conseguiu me convencer a fazer 25, agora eu vou tentar convencê-lo a fazer 36, mais um desafio. né? Legal. Sandra, querida, muito obrigado, muito obrigada. E parabéns. Legal, muito obrigada. Obrigada pelo apoio de vocês. Tá? Sandra Regina Koch foi a nossa entrevistada aqui no primeiro tempo do TVL Sport. Ela que bateu o recorde, superou a marca, é a primeira mulher brasileira a conseguir fazer a travessia Bombinhas, Ilha do Arvoredo. 25 quilômetros, 5 horas e? 14. 5 e 14. Legal, obrigada. Primeiro tempo do TVL Sport está concluído, nós vamos a um breve intervalo e depois vamos falar de futebol. E estará aqui no programa o novo técnico do Metropolitano, Rodrigo Casca. Até já. A bicicleta, até pouco tempo atrás, um dos principais meios de transporte e hoje para muitos apenas uma alternativa. Para mim, é um potencial enorme de qualidade de vida, educação ambiental, saúde, esporte, lazer, inclusão social, ocupação de espaço e percepção da cidade. Como dizia o Boas, de bicicleta olho nos olhos das pessoas pelas quais passo e as cumprimento como amigos. De bicicleta vejo o rio e suas dinâmicas na marés. Viva a bicicleta, respeite quem pedala.
Estamos de volta na sequência do TVL Esporte e agora no segundo tempo do programa eu recebo a visita do Rodrigo Casca, técnico do Clube Atlético Metropolitano. Prazer tê-lo de volta aqui no programa na TVL, Rodrigo. Prazer é todo meu, né? Acho que é importante a gente estar podendo trazer informações para o torcedor, né? Para o telespectador, que a gente sabe que tem uma audiência muito grande. E início de temporada, início de competição, né? Então é importante a gente poder estar trazendo novidades. É a curiosidade do torcedor do Metropolitano, saber o jogador que está chegando, quem está em negociação, agora a confirmação do treinador. Você chegou para ser o coordenador técnico e aí acabou que... Ou já estava projetado para você ser o técnico? Na verdade, todo mundo sabe, né, da minha carreira como treinador, né? Nunca trabalhei em outra função a não ser essa, né? E inicialmente, como o Metropolitano vinha já com um trabalho inicial já da categoria de base, né? Estava precisando de uma pessoa para intermediar a questão da categoria de base, os trabalhos com a direção, né? Então, o clube acabou me convidando, né? E nesse meio termo a gente poderia também estar, né, mapeando atletas aí para começar o elenco do profissional. Então agora nessa semana a gente acabou tendo o convite da diretoria também, através do presidente, para que a gente pudesse estar, né, atuando realmente agora na minha função, que é como treinador de futebol profissional, e poder aí, quem sabe, aí, ajudar o Metropolitano a retornar à elite. Agora até o dia 3 de junho, quando começa o campeonato da Série B e o Metropolitano estreia fora de casa com o Operário, tem compromisso nas categorias de base. Não tão base assim, porque tem muito jogador que eu imagino que tu vais aproveitar no time de cima, no Sub-20 que disputa o municipal aqui da Liga. Nesse domingo, venceu, por exemplo, o Corinthians por 9-1. E agora teve um compromisso, foi com o Atlético do Paraná, não foi? Isso, no sábado de manhã a gente fez um jogo treino contra o Atlético Paranense, a equipe do Atlético está se preparando para o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Então a gente fez esse jogo treino com eles, né? Onde empatamos no 2-2, né? À tarde também a equipe Sub-17, né, que é comandada pelo professor Isaac, também disputou os jogos da competição do estadual, né, Sub-17. Né, infelizmente tivemos uma derrota para o Barroso. E ontem, como você falou, no domingo... Mas perderam lá para o líder, 1-0 para o Almirante, né? Exatamente, para o líder, né? E daí, você falava no domingo aí o jogo com o Corinthians. Com o Corinthians, que foi o do Amador, né? O placar foi bem elástico, né? A qualidade dos guris, né? Também a gente sabe que a diferença do trabalho, né, que é feito com eles, né, pro amador, a dificuldade, né, do amador acompanhar, principalmente na questão física, né? Mas são garotos aí que a gente tem observado e que com certeza farão parte do elenco profissional. O Casca, só para atualizar o nosso telespectador, além de Metropolitano 9, Corinthians 1, Flórida 3, Atlético 4, Guarani 3, Bandeirantes 3, Salto do Norte 1, Alvorada também 1, foram jogos da rodada do Municipal da LBF. No estadual juvenil, como dissemos, o líder Almirante venceu o Metropolitano por 1-0. O outro time da cidade, o Blumenau, perdeu de 5-0 o seu compromisso com o Camboriú. E nós tivemos também a sequência, claro, de outras competições, que daqui a pouco quero falar no Brasileiro também. Mas agora, a estreia vai ser fora de casa com o Operário. O elenco, o jogador que vai vestir a camisa do Metropolitano, qual é o perfil? É um jogador mais de raça, de técnica, de força? Tem esse negócio do regulamento aí, que é sub-23, né? Acima disso, só 5 jogadores? A competição é sub-23, né? Podendo atuar em 5 atletas acima da idade por jogo, né? Você pode ter mais atletas contratados acima da idade, mas só pode estar em súmula apenas 5 por partida, né? É uma competição diferente, né? Que o torcedor não está habituado, né? E a gente até está tentando aí, da melhor forma possível com a diretoria, montar um elenco bem qualificado, né? Sabemos que a dificuldade é de encontrar atletas com a idade sub-23 de um bom nível, né? Mas com o que a gente tem de bom nesse trabalho da base já que vem sendo feito, né? Eu acho que a gente vai poder ajudar muito no profissional com isso, com uma contratação específica de algumas peças mais experientes para fazer esse elo, essa junção, né, essa mescla aí que possa assim aí vir fazer com que a gente consiga os objetivos maiores, que é o acesso. Pois é, mas e esses que vão ser contratados? São jogadores já mapeados, como é que é? Sim, são atletas que alguns atletas que eu, por indicação minha, né, tem alguns atletas que o clube já tem e acabam retornando, que estavam emprestados para outros clubes, né, mas com certeza todos eles que vierem serão atletas aí que vão estar se demonstrando, né, até um pouco do meu perfil de trabalhar, né, com muita vontade, com muita luta, né, dentro de campo, respeitando o torcedor, respeitando a história que já tem o Metropolitano, né. Infelizmente veio o descenso para a divisão de acesso, né, sempre muito difícil a segunda divisão, mas que o clube está se reestruturando novamente, né, e vai buscar sim
o retorno aí na elite. Ô Casca, como é que você está lidando com essa situação? Porque você se identificou lá com o Blumenau, principalmente na divisão de acesso, e agora do outro lado, mandando o Metropolitano. Foi fácil de fazer essa transição ou ainda o torcedor está pegando o pé e essas coisas? Não, todo mundo sabe, a gente é profissional, a gente vive do futebol, né? Nós temos como se bem que o campeonato nem começou, imagina quando começar. Exatamente. Mas assim, a partir do momento que foi anunciada a minha vinda para o Metropolitano, é claro que você recebe carinhos e pedras, né? De todos os lados, né? Mas eu te garanto que foram com certeza, mais mensagens apoiadoras, mesmo do torcedor oposto, que é do Blumenau Esporte Clube, né? Sempre trabalhei no Blumenau na época, sempre me doei o máximo. Mas você lá teve muito carinho do torcedor na tua passagem. Exato, lá, né? Até porque foi uma passagem boa, né? A gente teve uma conquista, né? Juntos, né? E assim, para o torcedor do BEC, né? Por eu ter trabalhado lá, fica para mim o respeito, né? Pela única coisa que restou do Blumenau Esporte Clube até então, né? Que é seu patrimônio maior, né, que é o torcedor, né? Então esse respeito eu vou ter sempre, indiferente da camisa que eu estiver vestindo. O Metropolitano estreia fora no dia 3 de junho contra o Operário de Mafra e o BEC faz o seu jogo de estreia em casa com o Camboriú, em casa que eu digo no estádio do SESI. Agora, você está escondendo o jogo. Nenhum jogador ainda foi contratado, com quem está conversando é possível, porque o torcedor está ansioso para saber quem vai vestir a camisa do Metropolitano. Não é nem a questão assim muito da gente estar escondendo o jogo, a questão é uma estratégia? Estratégia e tem tido assim uma questão profissional de apresentar nomes a partir do momento que o atleta vem ao clube, assina um contrato e aí você pode apresentar. Porque quando se fala muito em nome de atletas e você não tem ainda com o contrato assinado, queira ou não, acaba gerando aí uma concorrência dos próprios adversários também, acaba virando um leilão em cima de jogador, né? Então a gente acaba isso segurando um pouquinho, né? Mas o torcedor algum, né? Por exemplo, o Douglas Silva, né? Que é um zagueiro que esteve esse ano aí frente ao Brusque, né? Era o capitão do Brusque, já é um atleta que já está confirmado pelo clube, né? O próprio Rafael Schmidt hoje já faz parte do trabalho nosso também, né? Que é conhecido aqui de Blumenau, né? Já jogou no Metropolitano. Nós temos o retorno também do Rodolfo, né? O lateral esquerdo, que já atuou pelo Metropolitano, do Maurício, o zagueiro também, que já atuou pelo Metropolitano. São atletas que já têm vínculo com o clube que retornam, né? E agora, a partir dessa semana aí, que a gente está dando realmente o pontapé inicial nas contratações e na chegada dos atletas para a gente daí sim juntar com esse trabalho que já vem feito da base. E a partir daí então intensificar os treinamentos, né? Intensificar os trabalhos, né? O que tiver que ainda fazer de parte física, né? De manutenção, principalmente que os que estão chegando já vinham de competições também, né? Fazer esse desenho técnico e tático do que a gente vai querer da equipe, né? E aí procurar aí alguns jogos treinos também, amistosos, para a gente poder dar um pouco de entrosamento e poder estrear bem no dia 3. Casca, você falou há pouco sobre o Brusque estreou no final de semana na Série D do Brasileiro, perdeu lá em Porto Alegre para o São José por 1-0, e os outros catarinenses. O Inter, neste domingo, perdeu em casa, foi rebaixado aqui no estado para a Série B, né? Tem que subir, porque senão vai se encontrar com eles de novo lá, especialmente você. E o Internacional perdeu para o Caxias 3-0 em casa, e o Tubarão venceu o Cianorte por 1-0. Na Série A do Brasileiro, a Chapecoense empatou com o Vasco 1-1. Na Série C, o Joinville ganhou. O Joinville perdeu lá em Tombos para o Tombense por 3-0. Ganhou foi na estreia, né, quando ganhou do Ipiranga por 1-0. E na Série B, o Figueirense ganhou o jogo, né, na partida disputada em Florianópolis. A vitória no jogo disputado em Florianópolis, enquanto que o Avaí empatou 2-2 com o Brasil de Pelotas, né? E quem mais da Série B? O Criciúma perdeu em casa para a Ponte Preta 1-0. Né? Foram os nossos representantes aqui do estado. Agora, Casca, como é que tu observa esse catarinense da Série B? Do ponto de vista, é um campeonato regionalizado que me parece equilibrado. Como é que tu encara isso? O Mauro Ovelha acertou também semana passada com o Camboriú. Olha, vai ser uma competição muito difícil, né? Eu tenho essa experiência já nas divisões de acesso, né? Não só de Santa Catarina, mas principalmente do Paraná. Eu sempre falo, né? As equipes do patamar nosso, na primeira divisão, a gente tem que tentar se manter entre os 8, né? Pelo menos para se manter na primeira divisão. E já na segunda divisão, você tem que procurar, tem que ficar entre os 2, né? Então essa diferença ela existe, né?
Muitos atletas que acabam a primeira divisão, muitos atletas que terminam a Série D do Campeonato Brasileiro acabam ficando no mercado, e as equipes da segunda divisão acabam se reforçando muito, né? Você pode ver, como você falou, o treinador do Camboriú, o próprio Marcílio Dias também vai ter um elenco forte, né? O Guarani de Palhoça, o Barroso, o Juventus de Araguá, o Operário de Mafra também, que é muito difícil jogar lá sempre. O Metropolitano, o próprio Blumenau também vai se preparar. Então será uma competição bastante difícil, que eu vejo assim que pelo menos tem de 6 a 7 equipes aí correndo muito próximas assim, né, de conquistar o acesso. Qual é o objetivo do Rodrigo Casca do Metropolitano? Ser campeão da Série B e consequentemente subir? Ou basta ficar em segundo, se necessário for, garantir o acesso? A divisão de acesso, eu sempre falo que o título é subir. Né? Subindo, é claro, se você puder coroar seu trabalho, né? Eu sempre falei, é a cereja do bolo o título, né? Mas você conseguindo o acesso na segunda divisão é o objetivo maior nosso. Eu estava falando há pouco aqui do Figueirense. Na verdade, o Figueirense ganhou do Goiás lá em Goiânia por 2-0 pela Série B. E nesse meio de semana, quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Goiás pela Copa do Brasil lá no Serra Dourada. Meio de semana que tem compromisso de brasileiros na Libertadores. Nesta terça, Santos e Estudiantes. Na quarta, Santa Fé e Flamengo lá na Colômbia. O Corinthians recebe o Independiente. Na quinta-feira tem Vasco e Racing, Cruzeiro e Universidade de Chile. Tem também na quinta-feira a Liga Ouro de Basquete, confronto regional Blumenau e Brusque no ginásio do Galegão, enquanto que o futsal enfrenta o Corinthians na sexta-feira lá em São Paulo. Como é que está a relação, o ambiente no Metropolitano? É aquela expectativa de início de temporada, se fala muito em dificuldades financeiras, né? Isso é para todo mundo, principalmente quem vive numa Série B. O Metropolitano está conseguindo, porque você é o treinador, é o coordenador, mas está sabendo, teve reunião, por exemplo, hoje lá com a direção, porque se não tem dinheiro, não tem apoio, fica difícil fazer um time competitivo. A gente sabe que a divisão de acesso é deficitária, né? Até porque o clube, quando foi como o Metropolitano, que acabou sendo rebaixado, perde-se as cotas, né? Perde-se o valor, né? Diminui os patrocínios, a gente sabe essa dificuldade. Mas agora a vinda, né, do novo presidente, a mudança de direção do clube, né? Então está se reestruturando nessa questão. Eu já estou no clube há 2 meses, a gente já tem percebido que as coisas têm acontecido já da forma do dia que eu cheguei para agora, né? E já entramos agora nesse momento agora de contratações e montar uma equipe. Aí é claro que se senta com o comandante, no caso eu, com o presidente, com a direção geral, e tudo se fala em dinheiro, né? Hoje, no nosso país, enfim, em qualquer função que seja, em qualquer modalidade esportiva, tudo o dinheiro atrapalha, né? É necessário se ter para se ter uma melhor qualidade. Mas nós estamos tentando, com todos os contatos que a gente tem, tentando buscar aí fortalecer, buscar alguns atletas emprestados de alguns outros clubes também, e tentar fazer com que a gente, mesmo que não tenha tanta verba, tanta condição financeira, mas que a gente consiga fazer uma equipe, né, uma equipe forte, para que seja dentro de campo uma equipe que o torcedor venha se agradar e principalmente conseguir os objetivos geral, que é o acesso. Curioso que você é catarinense, né? Tem base aqui no Paraná. Né? Você é paranaense? Sou natural do Paraná. Mas mora muito tempo aqui, né? Sou natural de 2 vizinhos do Paraná, né? Já moro um tempo em Santa Catarina. Pois é, eu ia dizer isso, que você tem essa relação muito próxima, é um bom tempo aqui com o Estado, mas você conhece muito bem o futebol do Paraná. Isso. E de lá, quem sabe, vem alguém para vestir a camisa do Metropolitano. Exato, também. São os clubes que a gente tem mais contato, né? Por exemplo, Londrina tem uma aproximação muito boa, o próprio Curitiba, Paraná, Atlético. São equipes aí onde a gente convive mais tempo, né? De se encontrar em competições no Paranaense, né? Então, com certeza, a gente vai estar trazendo algumas peças de lá. E o torcedor pode ficar a se perguntar, mas o treinador tem que escalar o time, preparar e tal. Não tem que entrar na questão financeira, na contratação também. Mas é exatamente essa relação que tu tens com outras equipes, portas abertas, que facilita, né, buscar, quem sabe, um jogador por um melhor preço, convencer o jogador para jogar aqui. Exato, até porque quando você indica um jogador, você comenta, a primeira situação é o financeiro, né? Então, às vezes, um quer ganhar um valor que ele gostaria de ganhar, mas você tem que explicar que no momento não é esse, mas que ele venha para cá, abrir mercado para novas equipes, né? Aí você começa a concorrência, né? Com os adversários também, mas me ligaram de lá, ofereceram tanto, né? Então, você tem que ir transmitir para ele uma confiança, né, de que primeiramente ele venha para cá e vá receber realmente também o salário dele, né, que isso é importante hoje na nossa carreira. Muito importante. A confiança dele ter do treinador também, né? Então acho que é por esse caminho aí que a gente vai tentar montar aí uma boa equipe. Rodrigo, muito obrigado, sucesso, hein? Obrigado. Quem sabe daqui 4 meses e meio, você volta aqui para falar da conquista, pelo menos de voltar à elite do futebol de Santa Catarina. Tomara que esse dia aconteça realmente, com certeza estarei aqui trazendo boas notícias. Obrigado. Rodrigo Casca, técnico do Clube Atlético Metropolitano. E assim, estamos concluindo mais um TVL Esportes. A todos, um grande abraço e até a próxima.